Oi, oi, oi! Tudo bem? Nessa segunda-feira, eu sempre falo as datas, né, pra você depois que assiste, você não ficar perdido. Que dia que rolou isso? Então, segunda-feira, dia 3 de abril. E eu tô aqui hoje esperando a Renata e a Amélia pra gente conversar sobre exercício físico, meditação, mindfulness. Como que isso resulta, né? Que resultado traz para sua vida prática de exercício físico? Por mais que a gente saiba que isso faz bem para nossa vida, né? Mas se a gente sabe que faz bem, por que a gente não faz? Então vamos conversar aqui com duas pessoas que vivenciam, já tem como doutrina essa prática e buscar entender como que vou chamar elas aqui para participar. Como que funciona para cada uma delas. Para quem não conhece, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, que eu não consigo fazer duas coisas mesmo. Quem não me conhece, eu sou Lenisa Lucena, fundadora da Academia da Emoção. E a gente está no ar aí com uma masterclass, Ah, quatro, tá? Quatro aulas super interessantes que falam o caminho que o TDAH percorre para deixar de procrastinar. Tá? E tem uma das coisas lá que eu falo na aula, que vai rolar amanhã, que tem a ver com exercício físico. E, então a gente já relaciona tudo isso, vai antecipando informação da aula de amanhã já hoje. Renata, se apresenta pra gente. tudo bom, pessoal? Tentando achar um filtro aqui. Tá difícil, gente. Desisto. Para quem não sabe onde está o link para participar da Masterclass, tá aqui no bio, no perfil do meu Instagram. Assim que acabar essa live, você vai lá. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve para receber o link e poder participar. Combinado? Pontinho, tá bonita! Tá bonita. Não consigo botar filtro. Tá natural, gente. Sem Tá filtro. bom, filtro Sem natural. filtro. Quem é bonito é bonito. Já. E a luz? A luz. Tá muito escuro, pessoal. Tá ótimo. Então, Tá ótimo. Se então, apresenta aqui pra gente. eu sou Renata Esteves. Eu sou instrutora de yoga educativa e mindfulness. Mindfulness educacional. E também mindfulness da MTI. MTI é a Mindfulness Trainings International. Então, eu vim aqui hoje, primeiramente, para dar o meu depoimento, como participante da Academia da Emoção também. E meu depoimento Mesmo. A gente se principal. conheceu aí, né, Rê? Oi, não entendi. A gente se conheceu na Academia da Emoção, assim, quer dizer, não na academia. Você já. Ah, fala aí, né? Como que você me conheceu? Teu filho me conheceu. Conta Muito mais. engraçado, gente. Ele é fã da Lenisa. Então, é... bom, primeiro eu comecei a pesquisar a respeito do TDAH por causa do diagnóstico do meu filho de 10 anos. Então, para ajudá-lo, né? Aí comecei pesquisando sobre TDAH na infância, né? E aí eu fui percebendo que eu também, né? Nossa, eu também faço isso, nossa, eu também tenho esse comportamento, nossa, será, né? Que eu também sou TDAH? Porque eu não sofri na infância com dificuldade na escola, eu sempre fui uma ótima aluna, é, fiz faculdade tranquilamente, enfim, uma vida acadêmica tranquila, até de êxito. As minhas dificuldades começaram na vida profissional, porque aí começa a questão de você colocar em prática, né, tudo aquilo que você aprende na escola, que é pura teoria. Aí a coisa começa a complicar. Enfim, não é sobre isso a live, mas Também é, também também é. Também é, porque assim, nós somos a nossa história, é na verdade. verdade. O que te trouxe até aqui foi tudo que você viveu, o teu processo de consciência. Tipo, uma das coisas que me chamou a atenção e convidei a Renata para participar é como que os sintomas de TDAH reduzem sensivelmente quando se faz prática de exercício consciente ou de meditação. Isso é um dos fatores, né? Esse sim é o tema da live de hoje. Sim, Mas a história da Renata tem a ver com tem. isso, né? Tem O porque eu porquê isso, da onde surgiu essa necessidade, né? Como foi? sim. Tem porque eu sempre pratiquei exercício físico. Primeiro eu era uma criança assim, agitada, obviamente.
E como eu tinha um irmão e um primo da mesma idade, eu adorava brincar com eles. E ok, né? Preferia brincar com os meninos, de correr, de pular, de subir em árvore, de andar de bicicleta. Minha bicicleta era uma Caloi Cross, não era uma CCzinha. Eu achava o máximo isso. Por quê? Porque eu acompanhava o ritmo dos meninos. Eu era acelerada, né? E sempre pratiquei exercício físico, desde pequenininha. Eu fiz, quando pequenininha, desde bebê, natação, depois esportes na escola, vôlei, joguei vôlei pelo colégio, intercolegial, enfim. Depois, mais adolescente, adulta, academia, não conseguia ficar sem exercício físico. Era algo que, para mim, era vital. Por quê? Porque me regulava. O dia que eu não ia para academia, gente, eu ficava irritadíssima. Irritadíssima. Eu explodia, às vezes, assim, em situações. Atividade, galera. Atividade bombando. Então, assim, não é só, por exemplo, isso que a Renata acabou de colocar, não é um vício somente, o exercício físico. E não é ansiedade, que as pessoas podem confundir com ansiedade. Ficava super ansiosa. Não. É uma característica clássica, não é só isso, tem muito mais fatores, mas é uma característica clássica de uma hiperatividade física. Que aí a hiperatividade não é mental, porque tem muita gente que tem hiperatividade mental. Nesse caso, é hiperatividade física também, entendeu? Também. E assim, eu fico, nossa, e como é que eu ia tão bem? Não, você não tem TDAH, as pessoas falam. Você não tem TDAH, porque você sempre... Minha mãe, não, Renata, você está viajando que você tem TDAH, porque você era ótima aluna, você era aluna de 10. Falei, mas agora eu também entendo, depois que eu entrei na academia de emoção, que você explica que, assim, eu psicografava a aula, gente. Eu anotava a aula do início ao fim. Eu acho que eu anotava o bom dia do professor. Eu adorei esse termo. Adorei esse termo. Eu psicografava, adorei. Eu tinha que anotar a aula inteira para eu conseguir prestar atenção na aula. Se eu não estivesse anotando, eu não acabava a aula. Caramba, sobre o que foi essa aula de hoje? Nem não entendi. Eu achava que eu não tinha entendido, porque eu não tinha anotado, porque foi um mecanismo que eu, sozinha, aprendi. Só que assim, quando era para estudar... Estratégias, né? Que a gente vai desenvolvendo, sobrevivência. E assim, uma coisa que eu também, depois eu comecei a entender. E como é que eu estudava para a prova? Como é que eu tirava notas tão boas? Eu tinha que virar praticamente à noite estudando. Eu só conseguia estudar de noite. Quando a casa ficava silenciosa, quando o telefone parava de tocar, porque antigamente era telefone fixo, né? Na época, né? Entregando aqui a idade, não existia celular. Então, o telefone aqui em casa não parava. Minha mãe trabalhava em casa, né? Então, nossa, ia interrupção o tempo todo. Então, era de noite que eu conseguia ter calma, tranquilidade para estudar. E às vezes eu virava à noite. Enfim. Pulando essa fase, né? Exercício físico sempre foi algo que me regulou muito, tanto emocionalmente, né? Quanto fisicamente, obviamente, né? E eu fui perceber esses sintomas acontecem comigo de uma forma mais tranquila do que acontecem com meu filho, por exemplo. E eu acredito muito que se deve à prática de exercício físico. Óbvio que hoje eu sou professora de yoga, sou professora de mindfulness, então isso está, né, muito mais presente na minha vida e me ajuda muito na minha autorregulação. Mas eu fiz uma transição de carreira há 4 anos atrás. Está fazendo 5 anos agora, em 2023. Antes disso, como é que era, né? Como é que funcionava isso na minha vida? Eu tinha muita dificuldade no trabalho, eu tinha muita dificuldade em me organizar. Tenho até hoje muita dificuldade em me organizar, em me planejar. Isso é algo presente na minha vida. E respondendo
o que a gente estava falando no início da live. Eu conheci a Lenise através de um vídeo no YouTube dela sobre a questão temporal. Como é que chama? Esqueci agora. A miopia temporal. Porque eu comecei a pesquisar, a estudar, como eu disse, sobre o TDAH infantil. E aí, depois comecei, falei, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Comecei a pesquisar sobre o TDAH adulto, né? Quando eu pulei de fase, meu filho já estava em tratamento, já estava melhor. Então agora vamos se cuidar, né? Vamos procurar, né, saber o que está se passando com você, o que sempre se passou com você e você não entendia. Agora você está entendendo, você não pode mais ignorar isso. E eu não entendia a miopia temporal e buscando no YouTube, eu vi vários vídeos e achei o seu, e o seu foi a melhor explicação, assim, sem sombra de dúvida. E eu entendi, eu falei, caramba, eu tenho isso muito. Miopia temporal. Depois procura o vídeo da Lenisa no YouTube falando sobre miopia temporal. Espetacular. Uhum. Para quem está no grupo do WhatsApp, lá do Masterclass, a gente vai mandar lá no grupo, tá bom? Não sai daqui não, fica aqui, ou, né, você se inscreve depois no grupo da Masterclass que a gente manda lá, tá bom? Então, eu falei, caramba, miopia temporal, é isso, eu tenho isso. E aí fui começando a maratonar os vídeos da Lenisa no YouTube, até que eu cheguei na da emoção e estamos aqui agora para falar de exercício físico, da importância do exercício físico na vida de um TDAH, para ajudar na autorregulação emocional, na autorregulação física, né? E também para diminuir os sintomas, né? Porque realmente reduz significativamente os sintomas. Porque, gente, quando a gente pratica exercício físico, a gente libera uma série de neurotransmissores que são justamente os neurotransmissores que o TDAH, né, tem de menos, né? Aí a Lenisa explica com mais propriedade do que eu. Fala, Lenisa, por favor. É que eu vou colocar a nossa amiga Amélia. Chegou. Trabalho com adolescentes também, Graça. Aliás, a minha especialidade é trabalhar com crianças e adolescentes em escola, tá? Gente, essa mulher é sensacional. Oi, Amélia, de novo. Oi, de novo. Desculpa a correria. Não, tá, chegou. É importante que chegou. Gente, quando surgiu Bom, primeiro, quando o Renato entrou para a Academia da Emoção, eu falei, gente, era isso. Porque assim, quem participa da Academia da Emoção entra com uma família, né? A gente vai agregando, vai ficando. E aí, falei, Renata, vem, vamos fazer alguma coisa junto. Porque Mindfulness é algo super importante, né? Que a gente tem que trazer, a gente traz realmente para o tratamento do TDAH. E Academia da Emoção é isso, né? É trazer psicoeducação. E a pegada da Renata é educacional, entendeu? Sim. Ela tem um curso que ela ensina Mindfulness para pais e educadores ensinarem para seus filhos. Eu falei, não, gente, não é isso. O que o TDAH precisa é aprender. A gente só não sabe. Porque depois que ensinam pra gente, do jeito que a gente funciona, a gente, sai resolvendo tudo e começa a praticar. Porque é um mito, acredite. Se você tá aqui falando, ai, minha mente é muito acelerada, eu presto atenção em tudo e nada, e eu não consigo meditar, é mito. Todo mundo pode meditar, todo mundo pode praticar mindfulness. Quer praticar yoga, também é possível. Sempre tem um jeito certo para você. Assim como tem o jeito certo de aprender, deixar de procrastinar. Renata tá aí, a Amélia tá aí para falar. A Amélia é da primeira turma da academia. Renata é da terceira. Estamos aí uma veterana, uma madrinha. Amélia, você foi madrinha, gente. Você foi madrinha da Renata, né? É verdade. Vocês tiveram bastante afinidade, não tiveram? Sim. Assim, né? Renata é muito tranquila, gente. Não te perturbei muito não, né? Ela chega, vai, esse programa faz. Chega, vai, esse programa faz. Não tem.
Um fato interessante de vocês duas, muito, muito interessante, é que se vocês não assistiram, a Amélia, ela fez um depoimento da Academia da Emoção, que ela fala sobre essa questão de duvidar também, essa questão do TDAH, né, Amélia? Você foi tocar na vida adulta mais sobre isso, porque você se envolveu muito com a questão do TDAH dos seus filhos. Mas o seu mesmo, você comparava as dificuldades que ele tinha e você olhava para a sua, tá resolvido, né? Não era assim, Amélia? Conta aí. Gente, então. Eu não sabia que eu era TDAH, né? Porque a minha vida sempre foi acontecendo as coisas, né? E, assim, minha filha, ela é do tipo de TDAH distraído, quieta, muito difícil de você identificar, não foi simples de identificar. O meu filho não, TDAH clássico. E aí eu vi as coisas nele, eu falei, meu Deus do céu, de onde que veio isso? De onde que veio isso? Aí é óbvio, eu tenho 2 casamentos, um filho de casamento, a única matriz sou eu, veio de mim. Eu adoro essa sua fala, adoro. Aí eu falei, então peraí, eu vou estudar que eu tenho déficit de atenção. E com muito carinho. No início do curso, as pessoas traziam histórias e eu falava assim, meu Deus, mas eu não tenho nada disso. Eu não vejo a vida dessa forma. E aí a Lenissa falou, não, Amélia, porque você tem seu mindfulness trabalhado. Eu falei, mas trabalhado como, Lenissa? Aí você começa a trazer a sua história. Esporte, exercício, aquilo que você falou anteriormente, né, na nossa conversa anteriormente, que você começa a desenvolver habilidades e trabalhar habilidades de uma forma que você não está percebendo que você está trabalhando. Né? E eu ficava muito focada no esporte, sempre gostei. E aí, quando você está diante das coisas da vida, você tem problemas, não, quem não tem problemas. E aí você chega e você vai passando. E junto com isso, eu sempre gostei muito de procurar uma espiritualidade, que eu acho que dá um conforto para aquele momento que a gente não está bacana, que a gente não está bem, né? E aí, quando a Lenisa falou, eu falei, então, realmente, eu tenho déficit tanto de atenção, mas eu trabalhei de uma forma sem saber. E eu até conto para ela uma história, que eu sou de uma época que o pai da gente era... Nem batia, a gente não fazia nada. Mas ele era bravo. Só de olhar. Bravo. Só de olhar isso. Aí eu falava, eu não quero fazer natação. Aí ele olhava e falava assim, não, você quer sim. Eu falava, quero sim. Quero sim. Quero, gosto. Mas eu não gosto. Gosto sim. Eu falava, gosto sim. E graças a Deus, depois eu agradeci muito a ele. Mas assim, que para mim era tristeza. Não funcionou. Não funcionou. Eu falei que você não tinha o pai da Amélia, cara, fazer bravo. Mas o pai da Amélia era um cara assim, distante. Então você gosta, você vai fazer. Hoje, gente, a gente tem uma proximidade com os filhos da gente que não existia. Eu estou falando assim, meu pai, ele nasceu em 1920, casou com 40 anos. Você imagina a forma que ele foi criado. Não tem nada... Não, é um avô que foi pai. Então, meu pai é de uma geração, não é de maldade, mas não tinha essa coisa de pegar filho no colo. Ai, pai, você me ama. Capaz, né? Entendeu? Claro que ele demonstrava amor. Mas eu estou falando que hoje a gente abraça. Ai, meu amor, gosto tanto de você. E não sei o quê. Até tu foca, né? De tanto amor. É mima. Felícia. Jamais. Se eu sentasse no colo dele, ele ia falar, tá maluca? Entendeu? Adorando isso, gente. Mas assim, você acha que a gente vai trabalhando. Alguém ia falar de TDAH, gente. A pessoa que nasceu em 1920 vai pensar nisso. Mas muito provavelmente ele também era, né, Amélia? Minha mãe. Meu Tua pai mãe. Não. Minha mãe. E aí, como foi que eu descobri que a minha mãe era TDAH, Denisa? Minha casa, as coisas pareciam um relógio. Parecia que eu vivia em Londres. Você tá entendendo? Sempre foi.
hora de tomar café, hora de 10 horas da manhã tinha um lanche, meio-dia em ponto o almoço, estava tudo muito certinho. E só que a minha mãe, ela virou dona de casa, ela parou de trabalhar, porque o meu irmão, na época, tem déficit de transtorno de atenção, mas não quer ter déficit de transtorno de atenção. E ele é bem mais clássico, ele é inquieto, ele tem dificuldade de escrita, a letra dele é difícil, a mente vai para 1000 lugares. E meu irmão não gostava de praticar exercício. Ele começou a praticar exercício com mais idade. Ele foi para a luta, depois de casado. Mas quando criança ele não gostava. Então, ele teve uma série de dificuldades, inclusive na escola, que eu não tive. E aí eu comecei a perceber que a minha mãe era muito regrada porque ela precisava disso. Uhum. Mas como Então, ela ficou naquele... essa é um tipo, ela não teve orientação. Eu costumo dizer assim, a Renata te trouxe aqui, ela tem estratégia, a Amélia tem as estratégias dela. Nossa mente é muito sábia. Intuitivamente, ela vai criando caminhos de sobrevivência que vai fazendo funcionar. Tipo, ela gostava de rotina e horário? Possivelmente não gostava, mas era isso a morte. Mais ou menos isso, entendeu? Senão a vida não funcionava, né? Senão a vida não funcionava. Não funcionava, né, gente? Rotina, E assim, e a minha mãe, bem especificamente, ela vem de uma família muito grande. Eram 7 irmãos. Então, eu imagino que devia ter muita rotina, porque para você ter 7 filhos, né, gente, no negócio não. Se você não tem uma rotina, o negócio não anda. E cada um tinha que fazer alguma coisa, não era como é hoje. Eu tenho meu filho acorda, vai para a escola, vê televisão, não. Ó, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo, você é responsável por aquilo outro. E fora isso, todo mundo ficava na rua brincando. né? Era totalmente diferente. Eu acho que é por isso que hoje a gente consegue diagnosticar mais coisas, né? Porque a gente está, Renata, que está já nessa parte da educação, hoje você tem crianças, inclusive, com outras questões, que podem até ser do TDAH também, mas que não eram comuns. Hoje eu estou vendo uma criançada, infelizmente, com depressão. Eu estou muito triste com a situação. Eu acho que a vida moderna, todo mundo tem que ficar muito tempo fora, e aí a gente enche muito o tempo das crianças, e a criança não é criança, né? E aí não é. E é por isso, e olha que interessante, em algumas escolas, a Renata do Rio, abrem essa oportunidade de trazer esse ensino na parte realmente base, educação, sabe? Que é atenção plena, percepção do corpo. Conta um pouquinho como é essa experiência, Rê, pra gente. Então, eu dou aula em escolas, né? Aula de yoga educativa e mindfulness para crianças desde o ensino infantil até o ensino médio, né? Tem escolas em que eu tô no ensino infantil, tem escola que eu tô no Fundamental 1 e tem uma das escolas que eu só dou aula para o ensino médio. E cada uma tem, né? Cada segmento, né, educacional tem a sua especificidade. Claro que para a educação infantil é uma prática muito lúdica, com muita brincadeira, com música, com postura dos bichos, né? A respiração que a gente faz, né? A prática de mindfulness é focado na parte de respiração, na parte respiratória e na parte sinestésica, né? A gente usa muito visão, tato, audição, o tato muito, né? Sentir o corpo, prestar atenção no corpo, respiração da flor e da vela, que eles fazem, cheira a flor, assopra a vela. Ai, que coisa linda. Né? Devagar, prestando atenção na respiração, porque a respiração das crianças ela é muito rápida, né? Ela é ofegante, curta. Gente, que tem de criança aqui, né? Porque a gente respira assim. Tipo, respirar, o que é isso, né? Nem sei. Então, eu ensino para as crianças
dessa forma, de uma forma muito, muito lúdica, muito dentro da brincadeira. E já para os adolescentes, não. Para os adolescentes já é uma prática como é para os adultos, né? Com foco também na respiração, mas aí a gente já faz práticas mais avançadas, como prática, prestar atenção nos pensamentos. E a prática de yoga é a prática de yoga, né, de adultos. Essa metodologia, né, se chama yoga educativa. Então, ela foi adaptada da Hatha Yoga, né, para se dar aula em escolas de forma mais fácil, que fosse mais fácil para as crianças. Então, os educativos respiratórios, eles foram adaptações dos pranayamas, né, da yoga, das respirações clássicas da Hatha Yoga, para dar aula em escolas, coordenando o movimento, respiração. Então, hoje, assim, eu dou aula em escola pública também, tá? Mas de forma voluntária. Olha, parabéns, vamos palmas para a Renata, gente. Por mais Renatas na nossa vida. Continue. Mas, assim, é uma realidade nas escolas particulares, mais elitizadas, esse tipo de prática, né? De importância que se dá a essa educação sensorial e também da prática da meditação. Porque, infelizmente, né, a maior parte das escolas está preocupada só com a parte cognitiva, né? A gente é um cérebro e é só conteúdo, conteúdo, conteúdo. E aí você desconecta, né, do corpo, você se desconecta da sua respiração, você se desconecta de você. Exatamente. E para quem é TDAH, gente, é fundamental, né, você se perceber, você se entender, o autoconhecimento e a autorregulação é fundamental. Então, gente, quem pratica, tem a oportunidade de praticar desde pequeno, né? E aí estou falando não só da yoga, da meditação, mas qualquer exercício. Por isso que a gente está falando aqui. Exercício é fundamental para o TDAH se regular. E olha só, papai e mamãe, por que é tão difícil educar criança com TDAH? Porque a mudança começa a gente, entendeu? Nós que somos aqui os pais da criança, a gente tem que dar um exemplo. Então, vou pegar o celular, né? Eu tô lá. Aí eu falo, filho, você não pode usar o telefone, né? Aí a criança tira o telefone e você continua lá. Então, peraí, vamos tirar o telefone também. Então, o exercício, praticar. Eu não pratico nenhum exercício. Você acha que essa criança vai praticar exercício? Ela pode até tentar, mas se não tiver participação familiar, não vai rolar. Eu sou uma criança que o meu pai praticava exercício físico, mas ele não me levava. Eu vi ele praticando, mas ele não me levava. Então, eu não tive um incentivo para esse desenvolvimento. Porque quando a gente tem esse núcleo familiar, vamos andar de bicicleta junto, vamos correr. Toma gosto desde sempre. E isso se torna uma parte integrante do funcionamento. E aí, a mudança tem que começar nos pais. E é isso que é difícil. Por exemplo, a Amélia trouxe aqui a questão do horário, né? Londres, britânico, horário britânico, da mãe dela. E ela levou isso para a educação dos filhos dela. E uma das coisas principais no tratamento que vem lá de baixo da criança, né, até o adulto, é aprender essa organização, disciplina, rotina, né? Essa questão de comprometimento no processo, envolvimento. E é muito difícil nesse mundo agitado que a gente tem acompanhar tudo isso e ficar ali, ó, dedicada. É mais fácil dar o celular para a mão da criança. Fala, Amélia. Não, você está falando uma coisa, eu recebi um vídeo, não sei se foi de vocês, de educação midiática, exatamente falando que hoje é importante você, dentro de casa, você fazer esse tipo de educação para o seu filho. Quando você tem um tempo livre, que você chegue, que você... Olha, isso que você viu na internet, será que é isso mesmo? Você já pensou, você já analisou, né? Porque inteligência artificial é uma realidade. E como que você vai trabalhar com essas crianças que estão vindo
com um mundo cada vez mais acelerado, mas o ser humano ele tem um tempo de se criar, de se formar. E aí entra exatamente a parte que Renata falou, o mindful, né? Que a gente precisa trabalhar a mente da gente. E de uma forma muito séria, porque também, Renata, eu tive a experiência de meu filho estar numa escola que me deu vários livros sobre mindfulness e não sei o que, e não praticava nada, tá? Era só para eu entender o que era o processo. E era conteúdo. Falava assim, não, mas você tem que mudar a sua forma de pensar. Eu falava, mas como que é? O que vocês estão fazendo para auxiliar essa mudança de pensamento? Né? Não adianta entender o que é a prática e não praticar. O conceito é o que menos importa, gente. TDAH, gente, é mestre em teoria. Exato. A gente vai falar sobre tudo. Ah, mas eu sei, é só prestar atenção nas coisas. É isso aí, não é? Não, eu tomar banho e ficar lavando a cabeça. Não é só isso, gente. E assim, o TDAH, ele funciona assim. Eu vivencio isso na prática. Até por isso que a gente tem na academia madrinha. Então, quem entra para fazer as 4 semanas deixando de procrastinar, que é o método deixando de procrastinar, que é o coração do funcionamento da Academia da Emoção, a engrenagem principal, tem um acompanhamento de uma madrinha. A Amélia é uma das madrinhas. E Renata, sinta-se convidada, intimada para se tornar uma. Você está mais do que pronta, tá? Fica a dica. Aí, gente, como funciona? A pessoa entra, assiste a trilha de aprendizagem, ali a parte teórica, tem a explicação prática de como fazer, assiste o tutorial, como que faz, o exercício, nanana. Ah, entendi. E não Aí faz. A madrinha vem, não faz. Aí a madrinha vem e fala assim, e aí, você praticou, né? Como que foi seu dia? Como que você se sentiu depois dessa prática? Quer dividir comigo? Ah, eu já entendi, eu já fiz. O que acontece se não tem a parte prática de fazer, né? Aí a madrinha insiste, conversa. Então, mas olha só, você sentiu isso? Você vivenciou isso? Não. Vamos fazer? Aí vai lá o afilhado, né? A Renata foi uma afilhada linda, maravilhosa, por isso que ela já está convidada para ser madrinha no projeto De Volta para o Trilho, no programa De Volta para o Trilho. Porque quem é uma aluna aplicada recebe o convite para participar. Então, tem essa experiência de faz. Nossa, ainda bem que eu fiz. Mudou tudo. Aquilo que eu achei que era, não era. Saindo desse assunto Academia da Emoção, olhe para a tua vida. Não estou falando com você, Renata, nem a Mérida, assim, mas com todo mundo que está aqui assistindo. Olhando para a nossa vida. Quantas vezes a gente demorou, vamos dar um exemplo bem básico, assim, e ficou procrastinando para arrumar a gaveta ou guarda-roupa, ou arrumar alguma questão na casa. Aí, quando a gente finalmente consegue unir forças, coragem, vai lá e faz, sente algo tão bom que fala assim, por que eu não fiz antes? Resolvia os problemas, as confusões da minha cabeça, eu resolvia as questões, era só fazer, era só fazer. E é isso. Aí, ao invés de arrumar uma gaveta, você arruma o armário inteiro. Você também não consegue parar, né? Tem isso também. Exatamente. Você entra no hiperfoco do TDAH e pronto. Agora que eu comecei, eu vou até o final. Arruma o seu armário, o armário do marido, o armário do filho. Já dá uma lustradinha no rodapé também ali para garantir, né? Pior que é mesmo. Pior que a gente, exatamente assim, né? E a gente se empolga. Realmente isso, porque a gente... Olha só, eu venci a negatividade do não. Vamos pegar o exercício físico. Todo mundo sabe que fazer exercício é satisfatório, é prazeroso. No final, você se sente bem, certo? Mesmo no começo, na fase de adaptação. E é uma sensação que dura o dia inteiro, muitas vezes. Você faz de manhã, você dá o dia inteiro bem. Aquilo lá eleva o nível da dopamina 400% por horas, entendeu? Então você vai lá, faz seu exercício físico, você não quer. Aquela cama tá quentinha, ela tá lá fazendo carinho em você, assim, fofinha. Ai, dá até um cheirinho gostoso ali pra você. Aí você, vou. Ai, não vou não. Não pensa, conta até 5 e vai, né? Levanta, coloca a roupa lá, toma e vai. Chegando lá, ainda tá um pouco desanimado pra fazer e de repente pega no tranco.
Final da história. Ainda bem que eu vim. Entenderam? A gente tem muita dificuldade em fazer aquilo que a gente não tem aquela motivação. Vai sem motivação mesmo, meu filho. Não pensa, só faz, faz. Até que isso se torne algo que você não. Tipo assim, tá negatividade. Eu sei que você tá aí, mas você não vai me pegar dessa vez, porque eu sou melhor do que você. Eu vou fazer isso. Sim. E é isso, porque a gente fica esperando, o TDAH ele fica esperando o momento, a conjuntura dos astros, a prática perfeita, né? A yoga, por exemplo, né? É algo que quem faz costuma ter um nível de consciência já diferente do processo. Porque não é só o exercício, tem que ter muito mais do que isso, né, Renata? Exatamente. Ela vem com mindfulness embutido, né? Conta aí. Então, Vem sim. a prática de yoga, não só a prática de yoga, mas todas as atividades físicas, a gente estava conversando isso um pouquinho antes, né? No encontro da Academia de Emoção, que foi imediatamente... Um pouquinho faz parte da academia, a gente estava falando sobre isso. Isso, imediatamente antes da live, a gente estava dentro do encontro, né? Ao vivo da academia, a gente estava conversando sobre isso, foi algo que a gente debateu bastante. A maior parte dos exercícios físicos, principalmente as atividades coletivas, né? São práticas de meditação em movimento. Por quê? Porque a gente precisa estar atento àquilo que você está fazendo no momento. E é uma prática de atenção plena. Então, para você jogar ping-pong, tênis, beach tênis, futebol, né? Principalmente essas práticas coletivas que requer que você esteja atento ao que está acontecendo para você participar, né, do jogo, você tem que prestar atenção onde é que está indo a bola, né? Para quem que você vai jogar a bola, com que intensidade, com que força você vai fazer o movimento. Você tem que estar presente naquele momento. Então, nada mais é do que uma prática de atenção plena, que é uma metodologia, né, de meditação, que é o mindfulness. Mindfulness, a tradução é atenção plena. Estar atento ao momento presente. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando, consciência no momento presente, é uma prática meditativa. Por isso que o mindfulness é uma metodologia que é tão fácil de ser aplicada, tão fácil de ser inserida na rotina, né? Porque você pode praticar mindfulness caminhando, praticando exercício, lavando uma louça, tomando um banho, Lenisa exemplificou também. Você estando atento àquilo que você está fazendo, àquilo que você está pensando, você está praticando atenção plena. Então, é um treino para a vida. E o TDAH é o que mais precisa estar atento àquilo que está fazendo. E não ao contrário, né? Que é estar no automático. É você fazer 10 coisas ao mesmo tempo sem prestar atenção em nada. Que é o que o TDAH faz. Então, mindfulness, para quem é TDAH, gente, é maravilhoso. Eu estava dizendo há pouco, o TDAH ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento que implica em uma desregulação, autocontrole e inibição dos impulsos. Então, quando você faz práticas de exercício físico, você automaticamente também está ajudando nesse desenvolvimento, ajudando o seu pré-frontal a funcionar melhor. Se ele funciona melhor, você vai ter resultados operacionais melhores. Operacional, gente, é isso mesmo. Pensar, raciocinar, realizar, planejar, executar. Tudo isso é função operacional, entendeu? E quando você aprende o mindfulness, que é atenção plena, que é conseguir parar, olhar para si, respirar, processar, você está fazendo algo muito legal, que é a autorregulação, que o TDAH não tem naturalmente, que falta filtro aqui pra gente. Então, essa prática que muitos falam, não consigo, é impossível. É um desafio? Não é fácil. Para ninguém, mas para o TDAH é ainda mais desafiador. Mas é uma maneira de você assumir o controle da sua regulação. Por quê? Porque quando você tem uma instabilidade emocional, você tem a possibilidade de
peraí, o que está acontecendo? Tô tensa? O que foi? E aí você pode ter um diálogo interno, que você aprende a desenvolver isso na Academia da Emoção, estruturado, que complemente essa prática de mindfulness. Está tudo ligado. Está tudo ligado no processo, né? E isso tem resultados substanciais na sua vida. E eu estou falando de consistência, sustentar. Você deixa de procrastinar, mas você sustenta isso. Você sai do trilho menos vezes, né? Você volta para o trilho mais rapidamente. E aí a gente está crescendo, a nossa família na Academia da Emoção está crescendo, né? Então a gente sempre está agregando novos conteúdos, materiais, tem PNL para sair das crises do TDAH vindo aí também. E muito em breve você vai ter aí oficialmente esse anúncio que vai chegar nos próximos tempos da Renata, com esse treinamento de mindfulness para TDAH e também formação para pais e educadores que desejam aplicar isso na própria vida e ensinar seus pequenos em casa. Olha que coisa fantástica. Eu já estou na fila. Minha vaga já está garantida. A Amélia também. Eu também. É isso Para mim aí. vai ser Tá? super útil, Renata, porque você falou da respiração, né, de chegar à flor e apagar a vela. Eu vou fazer um trabalho de técnica de escovação com crianças de 3 e 4 anos na escola. Nossa, você falou isso, veio assim na minha mente. Senhor Jesus iluminou esse momento. Não é só para várias coisas, né? Que você vai acabar com. A gente vai fazer todo um lúdico, eu vou brincar, eu faço isso há muitos anos, depois falar, gente, agora vamos para aqui. Vamos tirar uma florzinha, apagar a vela. Aí você faz isso umas 3 vezes. Porque eles são muito pequenos, né? Então, eles. Sim, você pede para parar e respirar, eles vão respirar do jeito que eles estão acostumados a respirar. Exato! E, assim, é uma porção de boquinha piquititica, gente, vai com a escovinha de dente para machucar ali, né? Estão sozinhos. E aí eu falo, olha, é uma parada. E aí eles vão se conscientizar mais e lembrar aquilo que eu estou falando ali. Você que eu falei, dentista, né, Amélia? Aí você vai na escola para ensinar as crianças a escovação. Que bacana. Gente, também. Até nisso vocês têm em comum. Não ser dentista, mas é sensível da parte educacional. E eu fiquei agora, Renata é do Rio. Uhum. Eu sou carioca também. E eu faço muita coisa no Rio, isso que eu vou fazer no Rio. Aí depois, Renata, minha filha é professora. A gente vai trocar umas ideias, que eu vou perguntar para ela. Não, a escola da minha filha é toda alternativa, que ela dá aula, né? Então tem super a ver com isso. Que legal. Então, qual é a escola que ela dá? Ah, não, estamos ao vivo, melhor não. Depois a gente conversa. Depois a gente combina um horário para a gente trocar uma ideia. Muito legal. Gente, o que eu fico mais impressionada é porque, assim, quando as pessoas entram, porque a gente trabalha com turma na academia, entra por turma. Então, agora a gente está a gente abriu as inscrições para a 4ª turma. Então, a partir de quarta-feira, oficialmente a inscrição está aberta. Você já pode entrar para a academia. E aí, essa turma entra, e aí a gente faz essa divisão. Eu não conheço as pessoas. A equipe nossa não conhece as pessoas que estão participando pessoalmente, não sabe o histórico de vida, não sabe. Sabe. Simplesmente essas são pessoas que entraram, que a gente vai passar a conhecer agora. E aí a gente faz a distribuição para os padrinhos. Sim, eu falo assim, cada um tem um afiliado que merece, assim que eu falo. E é muito legal, porque é uma oportunidade. Eu falo que o TDAH é um transtorno invisível. A gente não consegue ver, a gente esquece que ele existe na nossa vida. De verdade. Então, o padrinho... Amélia, fala pra gente aí a sua experiência de ser madrinha. O que mudou, assim? O que você entende que agrega na sua vida para você se tornar uma pessoa melhor? Conta pra gente. Então, primeiro, eu sou da área da saúde, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, eu acho que isso já é uma coisa bacana de eu ser madrinha, porque realmente eu gosto, me preocupo e eu tentar olhar cada um de uma forma diferente, né? Então, eu tive 3 pessoas dessa última vez, vou falar bem específico, totalmente diferentes. E a troca com cada uma é muito rica para você
como construção do ser humano. Renata muito tranquila, a gente interagia, ela falava, ó, tô indo bem. Já tinha outros que eu precisava falar, mas olha, você está vendo o quanto que você conseguiu? Que a pessoa às vezes fala, mas eu não consegui. Eu falei, não, você conseguiu. Né? Exato. Olha aqui quanto que você conseguiu. E isso trazendo para a minha vida, se eu estou dizendo para ela, olha, se perceba, eu consigo também chegar e me perceber melhor, né? Quando eu chego e tem alguma aula e as pessoas têm dúvida, eu tenho um caderno onde eu vejo as coisas que eu já estudei. Se eu acho que não é o suficiente, eu arrumo um tempo para eu assistir os vídeos. Eu estou sempre entrando para ver as coisas novas que estão sendo colocadas dentro da academia. Então, é fundamental, porque você está sempre saindo da sua zona de conforto. E Tá isso renovando. se renova. E para quem tem, E tem essa questão, é por também, né, Amélia? Que aí você volta, né? Porque, não, esqueci, pô, não tenho feito mais essa prática. Você volta, né? Sim, sim. É porque o filho da gente é o mote principal, né? Mas é tão gostoso a gente trabalhar com pessoas. E assim, Renata, eu espero que não aconteça com você. Acho que a Heleniza, seu menino também, é agitadinho, como eu brinco, né? Chega um determinado momento que você, doutora Heleniza, futura psicóloga, e eu estou falando apenas como mãe, você tem que sentar e esperar. Não adianta. Você já passou tudo, você já deu o exemplo, agora você tem que sentar e esperar. Meu filho está com 16 anos, então eu estou nesse momento. Eu espero ele trazer as coisas para mim. E aí, a partir do que ele deseja, a gente trabalha alguma prática. Porque senão, as coisas te frustram e elas não vão acontecer de forma adequada. E isso é bem interessante que a Amélia trouxe, porque os padrinhos fresquinhos, na primeira edição, se tornaram, né, os padrinhos fresquinhos, né, são os novas, a primeira versão, a nossa reunião, que acontece semanalmente dos padrinhos da academia, e madrinhas, né, estou aqui falando no masculino, apadrinhados, pronto. Não tem gênero. Ela era assim, ai, mas ele não tá me respondendo. Ai, olha, não me mandou foto do que fez. Assim, angustiados, por quê? Porque queriam muito que o outro evoluísse, que fizesse, mas eu tenho que mostrar pra ele, porque é muito importante. E era bem legal, porque a maioria das dores, era isso que eu ia falar de vocês, né, aqui. Muitas das dores ou das questões que a pessoa vive, o padrinho ou a madrinha vive na vida, que é a dificuldade, por exemplo, não ter comprometimento com as coisas, por exemplo, não é o caso da Mary. Mas, não tem comprometimento. Aí pega lá, afiliados que não tem comprometimento. O que vai acontecer com essa madrinha, com esse padrinho? Vai começar a ter comprometimento porque está vivenciando. É o que a Mary acabou de dizer do filho. Não adianta eu falar para ele o que ele tem que fazer. Ele tem que sentir a dificuldade, ele tem que ver o resultado ali, ele tem que se permitir querer receber, inclusive, a minha ajuda. E aí eu vou dar ajuda? Eu tô aqui, você quer minha ajuda? E é muito legal, porque eu vejo o crescimento, a Amélia cresceu muito. Ela já era crescida, agora tá mais crescidinha ainda, né, Amélia? Muito, gente, muito. Foi um encontro. Para mim foi um encontro, assim, sabe? Abriu várias coisas. E a questão de conseguir enxergar a longo prazo, né, Amélia, que você traz. A longo prazo. Exato. Eu não conseguia me planejar para médio e longo prazo. Nem eu. Até é muito difícil para mim. Para mim também. Mas eu hoje já consigo. Entendeu? E agora eu me cobro, falando prioridades. Porque no dia a dia é muito fácil priorizar o que eu sei que eu preciso priorizar. Mas para médio e longo prazo eu tinha dificuldade. Então agora eu coloco, não, mas eu coloquei que isso aqui para mim é um objetivo. Então eu não vou fazer isso porque esse aqui para mim é um objetivo. E eu estou conseguindo. Sendo fiel, né? Sendo fiel. Um tijolinho de cada vez, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e tem muitas ideias e não aguenta esperar o resultado, que é o resultado para ontem, e aí se atropela. Uma das spoiler, tá? Uma das aulas aqui, dessas 4 aulas da segredo, não vou falar qual é, eu entro bastante na questão do excesso de opção. Como que isso interfere na vida do TDAH?
o excesso de opção. A Amélia acabou de falar que ela delimita. E esse sim, tá? É um dos segredos. Tá curioso, quer entender? Você vai entrar para academia ou você vai assistir a Masterclass e você vai entender. E Renata, aproveitando então que a Amélia deu aqui a contribuição dela, muito obrigada. Muito, muito, muito rica mesmo essa tua contribuição da sua evolução. Para você, Renata, o que assim mais chamou a atenção nessas 4 semanas que você realizou? Nossa, tudo foi muito rico. Peguei ela no pulo aí, a gente não tinha combinado isso. Não, não tinha. Tudo muito rico, as ferramentas maravilhosas, como é que fala? Esqueci agora. Feedback, neurofeedback não, gente. Deu tilt agora. Eu não me preparei para isso. Me dá um momentinho que eu vou... Espera que eu vou usar a técnica de negociação. Ó, técnica de negociação, para mim, é maravilhosa. Peraí, gente, não tá vindo na mente. Me dá um minutinho para eu buscar. Isso é autoaceitação. Ela tá falando. Isso é super importante. Técnica de negociação da 3ª semana, tá, gente? Essa ferramenta da técnica de negociação é excelente. Você ganha tempo. Você fala, não, peraí, deixa eu terminar essa atividade que eu tô fazendo agora e eu já retorno com você para você com a resposta. Então, vou usar essa técnica agora, porque você me pegou de surpresa. Mas... Funcionou! Mas aquela listinha, gente, não tá vindo. Que a gente... Faxina mental, feedback, raio-x do projeto. Faxina mental. Nossa, eu lembrei do feedback. Nossa, para mim essa ferramenta para justamente a gente aprender a priorizar, né? É fundamental. Está me ajudando muito, muito mesmo, né? Fora todas as outras, mas essa especialmente me ajuda muito, porque eu tenho dificuldade de priorizar. Eu tenho aquela lista gigante, eu quero fazer tudo no mesmo dia. Me frustro se eu não consigo fazer. Então, vamos priorizar? Não, isso aqui é mais importante. Vou fazer hoje, coloco lá na minha agenda, né? Agenda do dia. E vou distribuindo as tarefas ao longo da semana. E a agenda... Sempre usei agenda, gente. Mas agora ela está muito mais organizada e muito mais coerente com as minhas metas, com o meu planejamento. Porque, assim... listar coisas para fazer no dia a dia não é planejamento. Isso é, né, a vida, né? A gente precisa fazer um monte de coisa todos os dias. Agora, fazer coisas que estão alinhadas com o seu planejamento a médio e longo prazo, que vão te aproximar dos seus objetivos, né? Se você não se organizar... Entendendo o porquê, né? Com clareza da motivação, do resultado que você quer ter, né? Isso aí. Exatamente. Então, ajuda muito a você se organizar para você chegar lá no seu objetivo a médio e longo prazo, que é uma dificuldade que a gente tem como TDAH, em função da miopia temporal. Agora, e uma das coisas, isso tudo, voltando para o nosso... Tá, viu? Ó, já sabe todos os termos, ó, já tá... Passou no teste, viu? Passou. Sobre... Agora pegando, né, esse gancho de organização. Quem entra para academia geralmente está soterrado. Não tem espaço na vida para nada. Tipo, você tá me pedindo, Lenisa, que eu vou ficar 15 minutos por dia praticando, fazendo as coisas? Não tem 15 minutos, né? Justamente por isso. Porque se você não tem 15 minutos na sua vida para você se priorizar, meu amigo, mais do que nunca você precisa de ajuda, tá? Porque tem algo muito errado na tua vida. Então é isso. Quando essas 4 semanas são para você organizar, abrir espaço na sua vida, definir prioridades, jogar fora aquilo que não devia estar na tua vida, né? Estocar, colocar no lugar devido, até você decidir tirar e realmente utilizar. Isso aí é base, né? Mas sozinho não consegue. Então a gente tem toda uma metodologia, uma sistemática para fazer acontecer, entendeu? E aí você consegue fazer o quê? Brilhantemente abrir um espaço para se exercitar, para se alimentar melhor, para dormir as horas necessárias. Para toda mudança existe uma adaptação, mas depois que você passa a adaptação,
você consegue ter essa organização e dizer não, ser sua prioridade. Olha que coisa linda, gente. Aprender a ser sua prioridade. A maioria dos TDAHs ou procrastinadores, porque tem muitos procrastinadores que vêm para a academia da emoção e não são TDAH, mas procrastinam. Então, entenda uma coisa. Se a metodologia serve para quem tem TDAH, serve para qualquer pessoa. Por quê? A pessoa que mais tem dificuldade para deixar de procrastinar na vida hoje é uma pessoa neuroatípica, que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente com atenção, foco, sustentação e objetivo. Então, se você tem uma mente neurotípica, você consegue processar de uma maneira muito mais consistente, no sentido de sustentação do foco, objetivo em mente, autorregulação, certamente a mesma metodologia da academia vai funcionar para você também. Básico, bem simples isso. Uma outra coisa, precisa de diagnóstico? Não. Você tem sintomas. Você não precisa de ter o aval clínico do diagnóstico para você tratar um sintoma que você já tem. Procrastinação, falta de clareza. Então é para qualquer pessoa que busca isso na vida. Clareza, organização, disciplina, rotina, prioridade, tirar o excesso, abrir espaço na vida. E aprender a negociar e comunicar, né, Renata? Ganha tempo, dá um somebody love aqui, dá uma enrolada. Opa, agora eu já sei a resposta. Manoel de poxa, eu não lembrei. Adorei, adorei. Gente, tudo, esse negócio de não tem tempo, não é... Isso aí é desculpa, gente. Ah, não tem dinheiro, não tem tempo. Ah, porque não sei... Não, peraí. A gente, quando quer, a gente dá um jeito. Não é verdade? Sim. Tenho certeza. Todo mundo que tá aqui assistindo, quando coloca um negócio na cabeça, ainda mais TDAH teimoso, dá um jeito. Ainda mais se for coisa que vai atrapalhar a nossa vida. Para aquilo que não ajuda, a gente faz acontecer, né? A gente dá um jeito. Então, a gente deve aprender a colocar isso em prática para aquilo que realmente traz resultado. Quero deixar aqui um recado final. Quem quer fazer yoga desde já, Renata dá aulas online, tá bom? Então, esse aqui é o perfil dela, mas você pode deixar também aí, Renata, por onde que as pessoas, pelo seu Instagram mesmo, né? Sim, as pessoas podem te chamar para fazer pelo direct ou pelo... Vou botar aqui meu celular também para vocês. Ótimo. Quem quiser, ela dá aula online, dá aula presencial, ela mora no Rio, tem aulas presenciais também, aproveite se você mora aí, tá? Pode procurar ela para falar sobre quando vai rolar essa primeira turma de educação de Mindfulness, né? Vai ensinar Mindfulness para pais, educadores também, quem quer aprender, para praticar e aplicar para o seu filho também, tá bom? E é isso, ó. E quem sabe, você que vai entrar, vai ser o sortudo de ter a Amélia, tá? Ou a sortuda de ter a Amélia como madrinha. Olha que fantástico. Isso aí, a Amélia é Palavras excelente finais, madrinha, meninas. gente. Eu posso testemunhar aqui. Que fofa. Foi estrelinha. Palavras finais, Amélia. Não, gente, é isso. Eu adorei entender um pouco mais sobre a parte de Mindfulness com você, Renata. Sempre excelente estar junto de você. Lenisa também. É sempre uma troca muito rica. Obrigada pelo convite. E é só. Obrigada por ter aceitado de última hora. Eu falei, vamos chamar a Amélia também, porque a Amélia também, desde pequenininha, ela pratica exercício físico. Ela tem a mesma experiência que eu na redução dos sintomas do TDAH. Falei, bora chamar a Amélia, vai ser ótimo. E vocês Obrigada. se tocaram, né? Que foi madrinha e afilhada chegando aqui, né? Sim, sim. Eu também. Ótimo. Muito bom. Gente, obrigada. Eu peço desculpas, a gente não conseguiu responder as perguntas. Foram muitas perguntas, muitas questões. A Amélia até conseguiu responder aqui para algumas, né? Para algumas pessoas. Mas, assim, se a gente fosse responder as perguntas, a gente não ia conseguir falar tudo que a gente poderia trazer aqui para dividir com vocês. E conforme for se eu conseguir responder depois desses comentários, eu vou procurar lá no Instagram como fazer isso, responder também. Para você que ainda não está inscrito, não sabe o que é esse tal de Masterclass que eu estou falando, são 4 aulas totalmente gratuitas, tá bom? Que eu falo a jornada que o TDAH percorre
antes de receber o diagnóstico de TDAH, até deixar de procrastinar, aquilo que eu fiz de errado e aquilo que eu consegui fazer de certo aí no processo, tá bem? Para você cortar caminho na sua vida e o que fazer diante disso, tá bom? Ao final dessas aulas, é claro, ó, a partir de amanhã já tem antecipação aí, já tem dados sobre data da Masterclass, da Academia da Emoção, da 4ª turma da Academia da Emoção, quando que vai acontecer, valores, todo mundo tá querendo saber. Então a gente decidiu antecipar, tá bom? Porque senão, TDAH ansioso, você acha que vai aguentar até quarta-feira receber essas informações? Não vão matar vocês do coração, né? Então amanhã, fique atento aqui no meu Instagram, quem não segue já me segue, as informações vão estar aqui, tá bem? Fechou? Maravilha. Gratidão, vocês duas maravilhosas, lindas. Renata, pensa com carinho, vem ser madrinha. Tá bom? Bom, deixa eu terminar de gravar o treinamento, o curso, senão embola as duas coisas. Eu deixo. Né? Combinado. Então, Pra próxima. tá liberado. Porque eu tô querendo demais esse treinamento. Então, só por isso, tá bom? Pra 5ª turma, né? Pra 5ª turma, combinado. Fechou. Então, pronto. Bom? Pessoal, olha, eu tô aqui cheirando, que não é droga isso aqui, ó. É a óleo essencial, tá? Eu tô aqui De lavanda. A live inteira. É, de lavanda, de lavanda. Aí eu te digo mais. Pra ver se dá uma desacelerada, né? A dopamina tá lá em cima. Acelera. Eu já pinguei muitas vezes sublingual, que a gente pode, né? O óleo essencial de lavanda. Para mim, gente... Óleo essencial, não essência, viu, gente? Não, é o óleo essencial. Para mim, é um ansiolítico poderosíssimo. É isso aqui que regula a minha ansiedade. Eu não tomo ansiolítico, eu tomo isso aqui. Tomo isso aqui e cheiro isso aqui. E passo isso aqui. Eu uso malho com o Enzo, desde pequenininho. Faço massagenzinha no pé à noite, com óleo essencial de lavanda, para acalmar, para tranquilizar. Muito bom. E ele tinha um colarzinho desse também. Perdeu, tem que comprar um novo. Que eu pingava, né? O óleozinho também para ele. Ó, vou trazer uma especialista em óleo essencial para vir aqui falar com a gente sobre isso. E ela é TDAH, tá bom? Pra falar sobre isso. Para vir aqui falar com a gente. Combinado? Gente, ó. Um beijo. Beijo, Lenisa. Deus abençoe vocês. Tchau. Beijo, Maurício. Gratidão. Maurício, que falou Tchau. agora aqui, é o meu Gratidão. mestre de yoga educativa, meu é? professor. Quem é? Olha! Yoga Edu. Yoga Edu. Seja bem-vindo. Ó. Tá convidado a vir fazer live comigo com a Renata aqui. Tá? Aí. Bora vir fazer. Quero conhecer você mais de perto. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Fique com Tchau, Deus. gente. Tchau, tchau. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Obrigada, Lenisa.